Bom dia, boa terça-feira para todos. Hoje, 19h30, nossa 17ª aula do curso de iniciação à espiritualidade, de acordo com os ensinamentos de Meixo Sama do Reverendo Minoru Takahashi, pelo YouTube, pelo Facebook, né? 19h30. Se não me engano, a penúltima aula. Acho que até segunda semana do mês de novembro já termina. Aí não sei qual vai ser o próximo. Não sei. Talvez algumas coletâneas eu prepare de alguns assuntos. Não sei. Porque já foram todos, né? Do Reverendo Minoru Takahashi, já foi seguindo Meixo Sama, volume 1, 2, 3, iniciação à espiritualidade também. Eu só não sei se tem um playlist no YouTube, porque a gente perdeu o nosso YouTube, né? Teve que criar outro, não sei se tem. Eu vou dar uma olhada. Se não tiver, a gente pode fazer de novo também. Meixo Sama fala que depois da 7ª vez a gente começa a entender, né? Melhor, entender melhor, não é que não entendendo nada. Ensinamento de Meixo Sama, Contaminação por Toxinas, publicado no livro A Arte do Jorei, editora Lupis Orens, traduzido pelo Reverendo Minoru Takahashi. O homem moderno tem seu cérebro inteiramente contaminado por toxinas. Por essa razão, perdeu a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Em consequência, permanece iludido pelo efeito momentâneo dos remédios. E de outra parte, vivendo presas a ilusões, as pessoas não têm possibilidade de entender que a solução de qualquer problema apresenta um ponto focal, quer dizer, só existe um meio que é, de fato, o melhor para a resolução do impasse diante do qual elas se encontram. Entretanto, quase ninguém consegue enxergar esse ponto devido ao acúmulo de toxinas no cérebro, as quais impedem a clareza de ideias e a agilidade de raciocínio. Foi exatamente essa constatação de falta de discernimento que já me levou algumas vezes a afirmar que o homem moderno tem inteligência superficial e por isso é um tolo. Também pela mesma razão insisto na urgência de se acabar com os medicamentos. Se estes forem aniquilados, vai ocorrer um aclaramento de ideias. Assim surgirão mentes limpas e invejáveis, cabeças pensantes. Por outro lado, desaparecerão também as doenças contagiosas, cuja origem são as toxinas dos remédios. Esse ensinamento foi ontem. Foi ontem. Então vamos para o de hoje. Micróbios. Acho que eu não virei a página do livro. Acho que foi isso. Às vezes acontece. Micróbio. Eu estava lendo e pensando, esse foi ontem. Foi ontem mesmo. Micróbios. Esse não foi ontem, esse é hoje. Entre esses microseres, alguns são necessários à conservação da espécie e à manutenção do equilíbrio da vida e do ecossistema. Outros são nocivos e se originam das toxinas. Então, em primeiro lugar, é preciso que esse princípio seja bem entendido. Micróbios. Dentro do ser humano, o que mais tem é microvida, seres vivos que só com um microscópio muito potente para detectar a presença. Tem bactéria, tem micróbio, tem tudo. É uma festa dentro da gente, cheio de coisa, cheio. A maioria
faz parte de um equilíbrio natural do corpo. Não faz mal nenhum. Porém, quando é colocado no nosso corpo qualquer tipo de toxina, principalmente de medicamento, remédio, surge um novo tipo de micróbio, esse sim, nocivo à saúde do ser humano. Nocivo. De um certo ponto de vista, né? Porque, do ponto de vista divino, é a lei do sol, é o equilíbrio. Se colocou uma coisa que não era para colocar, aparece alguma coisa para se alimentar daquilo que não era para. Quando acabar esse alimento, ele morre de fome, não tem o que comer. Ele só se alimenta daquele tipo de toxina. Isso precisa ficar bem entendido. Aliás, bem no começo desse livro, tem um ensinamento sobre como se formam as nuvens espirituais, como surgem as bactérias. Esse precisa ler, viu? Tem no YouTube gravado também as explicações e tudo. Só ir lá onde tem playlists, tem lá a arte do jorei. Aí procura lá, micróbio, vai achar. Então, em primeiro lugar, é preciso que esse princípio seja bem entendido. Só assim as impurezas poderão ser expelidas. Novamente, toxina entrou no corpo, aparece um micróbio, uma coisa, ou até um vírus, bactéria, que seja, para se alimentar dessa toxina que o corpo não aceita. Quando ele vai se alimentando, surge mal-estar, febre, diarreia, vômito, dores, essas coisas. Se a gente souber disso, falar, então, é normal, é uma maneira que o corpo tem para eliminar essas toxinas que tem no corpo que estão prejudicando o próprio corpo físico. O corpo faz isso sozinho. É uma inteligência que Deus deu para o corpo do ser humano. Quando a gente tenta impedir esse processo, geralmente é através de tratamento médico, novos remédios que se tomam para diarreia, vômito, febre, dores. Entrou outra toxina, vai aparecer um novo micróbio, vai se juntar com aquelas que não saíram, e aí vira uma bola de neve, e a situação fica preta. Só assim as impurezas poderão ser expelidas. Com isso, a cabeça passa a funcionar melhor, o pensamento torna-se claro, e o ser humano adquire condições de percorrer o caminho da sabedoria. Poderá, então, discernir melhor entre o certo e o errado. Nuvens espirituais da cabeça, quando a gente começa a deixar o corpo, jogar para fora tudo que não presta, através das purificações físicas, que a medicina chama de doença. Quando a gente deixar a doença, só fica administrando o jorei, nuvem espiritual também é eliminada. A maior parte dessas nuvens se concentram nos locais do nosso corpo que são mais utilizados, ou seja, o cérebro, né? Só utiliza o tempo inteiro, olhando, escutando, falando, respirando, pensando. Hoje em dia se pensa sem parar, né? Pensando. Não tem a não ser pessoa que tem trabalho manual, é interessante, você olha a pessoa que faz trabalho manual, ela fica ali tão entretida no trabalho dela que não pensa. Engraçado, né? Não pensa. Pessoa que já é mais tranquila, mais calma, que não tem tanta toxina no corpo e tanta nuvem, porque ela se dirige para a cabeça. Então, conforme vai eliminando, pensamento melhora, ou seja, pensa menos,
fica mais calmo, mais tranquilo, não se precipita e consegue distinguir o certo do errado e passa a errar menos, evitando assim vários infortúnios futuros, né? Que aqui a gente faz e aqui a gente paga. O que, entretanto, se observa no mundo de hoje é a preocupação com o desenvolvimento da inteligência superficial por meio da educação para as formas exteriores. Preocupação é que a pessoa se torne um engenheiro, um médico, um advogado, um cientista, um técnico em informática, assim. Para que tenha sucesso na vida, ganhe dinheiro, esse tipo de inteligência. Esse é muito superficial. Sabedoria é outra coisa. Poucos se preocupam em eliminar as toxinas do centro do cérebro para que a verdadeira sabedoria possa aflorar. Então, por estar voltada apenas para o exterior, a maioria das pessoas tem raciocínio lento e, por isso, acredita cegamente no poder do remédio como um meio de melhorar repentinamente as funções cerebrais. Até mesmo certos escritores acham que usando algum tipo de droga poderão avivar a mente e escrever melhor e mais rápido. Anos 70, tinha um movimento de psicodelia. A pessoa tomava uma droga, chama LSD, dietilamida do ácido lisérgico. Aquilo era um alucinógeno, você ficava lá muito doido, abre mesmo uma janela do mundo espiritual, só que num nível muito baixo, e começa a ter várias ideias e coisas, começa a escrever, mas você pega as coisas, é uma loucura. Faziam, a maioria tudo morreu de overdose ou se suicidou, esses artistas, né, dos anos 70. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Renato Russo, Raul Seixas, mas por aí vai, aquele do Nirvana, Elvis Presley, tudo acabou se suicidando. Isso na música, né? Mas tem também no meio da literatura, da TV. Teve um que morreu recentemente de um seriado, né? Passou ontem uma reportagem sobre ele. Eu nunca vi esse seriado, mas disse que era bem famoso. E ele tinha problema com álcools e drogas, e não era droga ilícita. Nos Estados Unidos, você vai na farmácia, tem uns remédios que eles já vêm com uma droga muito forte, né? É como aqui no Brasil tem os Rivotril, Lexotan, essas drogas. A pessoa toma, mistura com álcool, ele fica bem louco mesmo. Morreu na hidromassagem. Deve ter pirado lá, que estava respirando embaixo d'água. Não sei o que aconteceu, nem saiu ainda, autópsia, né? Mas o histórico da pessoa é esse. Várias internações, tudo. Então, assim, muito disseminado a droga como um meio de estímulo cerebral. Tem um monte de gente que procura estimular o cérebro através de um meio artificial. O Shama fala que tem que tirar a toxina que tem dentro do cérebro. Cérebro da pessoa fica excelente. Percebe tudo o que está acontecendo, presta atenção em tudo, se tira uma vírgula do lugar, já percebe. Só que também é um pouco sofrido, porque muitas vezes você não pode fazer nada, não tem que deixar tudo do jeito que está, dependendo do que é. Por exemplo, em igreja, você vê a pessoa recebendo jorei, conversando, falando, mas se faz chamar atenção, até chora, acha chato, né? Engraçado. Então tem que ficar quietinho, fazer o quê? Mas dá para ver tudo, né? Começa a perceber muito tudo.
sentimento do outro, se tá bom, se não tá bom. Dá para perceber tudo. É assim mesmo. Cabeça melhor, sinal que cabeça tá melhor. Apesar de gerar um certo sofrimento, por causa do nosso apego em querer tudo certinho, não aceitar muitos erros, né? Principalmente o dos outros, gera um sofrimento. Esse sofrimento também elimina nuvens espirituais. Tendo essa clareza mental, então você sofre feliz também. Não sei como é sofrer feliz. Sofre, mas é com consciência de que é por bem, é por bem, não é por mal. É uma coisa boa que vai no futuro, com certeza, a gente mesmo experimenta, percebe que é uma coisa boa. Então tá, tudo certo, não tem problema nenhum. É bom, tá sofrendo, aí lembra disso, aí se anima. Ai, que bom. Espera, né? Só um pouquinho aqui que eu me perdi. Achei. Algo semelhante se pode afirmar ao uso de remédios em outras situações. Por exemplo, quem não tem apetite, toma alguma medicação para aumentá-lo. No meu tempo era biotônico Fontoura. Agora não sei, tem cápsulas, tem um monte de coisa. Esse biotônico Fontoura, inclusive, na fórmula dele, ele tinha uma graduação alcoólica. Tinha pessoa que já uma certa tendência ao alcoolismo, uma coisa meio que hereditária e até kármica, e criança tomando, quer dizer, quando chega a 12, 13 anos já está alcoólatra. Já está alcoólatra. Engraçado. Tanto que eu acho que nem vende mais isso, esse biotônico Fontoura. Foi proibido, não sei. Foi tirado, viram que estava dando problema e tiraram. Não tenho certeza, mas acho eu que foi por isso, né? Então Mas você não fala, você está com problema com falta de apetite, quem me dera, né? Falta de apetite. Nossa, eu tenho fome o tempo inteiro. Acabo de comer, estou com fome. Ele fala que é bom o quê? Amolecer os ombros. Se tiver ombro mole, apetite fica maravilhoso. Principalmente o ombro do lado direito, que é diretamente ligado com o estômago. Interessante, né? Se o uso desses remédios para aumentar a fome for contínuo, torna-se hábito e a pessoa passa a ter necessidade do remédio, ou seja, fica viciado, manifestando um estado sintomático semelhante ao produzido pelo vício da droga, ou seja, se para de tomar tem até crise de abstinência, não fica bem. Isso, remédio para abrir apetite. Imagina remédio que atua no cérebro, não é? Teve um caso, mas tem um caso. Que tem aquele remédio, clonazepam, o famoso Rivotril. Isso é uma droga pesadíssima. Pesado mesmo. No nível de drogas ilícitas. Muito pesado. Para se livrar, tem pessoa que acha que é mais fácil parar de usar cocaína, crack até, do que esse tipo de droga. Porque a pessoa vê que está morrendo, para. Mas essa que toma esse remédio é o médico apoiando, psiquiatra apoiando. E não morre, engraçado. Morre depois, mais tarde, né? Cheio de problema. Porque ele causa problema pelo corpo inteiro da pessoa. Todo tipo de doença ele causa, esse remédio. Terrível esse remédio.
Quero ainda esclarecer um outro ponto. É costume alguns remédios serem considerados de efeito forte e imediato, e por isso terem sua venda sem receita médica proibida, como esse que eu acabei de falar, clonazepam. Outros são liberados e aceitos como bons por produzirem um resultado lento. Remédio para dor de cabeça, remédio para dor de estômago, remédio para mal-estar, remédio para azia, remédio para gripe, cheio de remédio. Você vai lá na farmácia, enche lá e leva aí. Toma à vontade, quando quiser. Não é? Não precisa bula, receita, nem nada. Aliás, aqui o Brasil é um dos campeões de automedicação no mundo inteiro. Olha, toma esse aqui, que esse aqui é bom. Todo mundo é meio médico, né? Receitando, dando receita de remédio. Uma pena, né? Se soubesse o mal que está fazendo para si mesmo, a pessoa nunca colocaria um remédio na boca. Nunca. Por ser um remédio fraquinho, você toma e passa a dor, vamos supor, dor de cabeça. Aí você toma um remedinho lá, aquele gotinha, né, que põe na água, amargo. Tomei bastante desse aí. Hã? Novalgina. Tem um outro nome, mais científico. Dipirona. Dipirona. Famosa Novalgina, né? Em gotas. Forte esse. 40 gotas, passa até dor de dente. Não é? Mas ele faz um mal terrível, ele acaba com o estômago, esse remédio. Arrebenta com o estômago da pessoa. O uso contínuo dele arrebenta com a pessoa. A pessoa acha que toma esse remédio, ele entra no corpo, e o corpo elimina ele na urina, né? Mas aí o corpo não elimina. Esse que é o problema. Um monte de substância tóxica que tem nesses medicamentos, o corpo não elimina tudo, vai acumulando dentro do corpo. Essas toxinas de medicamento que Meixo-sama fala que geram doenças. Chega uma hora, essas toxinas vão se juntando em algum lugar e fica ali. O corpo não sabe o que fazer, ele junta. Por exemplo, junta no ombro, ou no pescoço, ou ao redor do estômago, qualquer lugar do corpo, junta lá. Ele fala, junta geralmente no lugar onde usa mais. Junta onde? No cérebro. Dentro da nossa cabeça. Toxina, endurecida, igual uma pedra. Aí, o corpo vê que aquilo ali está começando a pressionar o cérebro, ou pressionar o ouvido, ou pressionar a visão. Tem pessoa que tem problema de visão, o que é? Toxina que está ali, pressionando o nervo, cutucando o nervo, não sei o que. Dor, provoca dor também. Pode ser na barriga, no pulmão, pode entrar dentro do pulmão, solidificar, a pessoa perde capacidade respiratória, enfim, causa um monte de problema essas toxinas de medicamentos. Juntou. O corpo, Deus criou com autoclínico. E o próprio corpo se limpa sozinho. O corpo absorve o espírito do fogo através do coração, absorve e aumenta a temperatura dele mesmo, dissolvendo toxina pelo corpo inteiro. Aquela tóxico começa a dissolver para poder sair por algum lugar. Pode sair pelo ouvido, pode sair pela boca, pode entrar no pulmão, virar catarro e sai em forma de catarro. Pode entrar no sistema urinário, sai em forma de infecção urinária, urina quente. Pode entrar no intestino, sai como diarreia. Né? Pode vir pelo ouvido, sai pus do ouvido. Pode sair sangue do nariz. Pode sair pelo olho.
o corpo põe para fora. Só que isso causa um enorme desconforto. O primeiro sintoma é, se a toxina está na cabeça, o que dá? Dor de cabeça. O que a pessoa vai fazer? Tomar remédio. Só que já entrou num processo de dissolução. Por ser um anestésico, você não sente a dor. Mas a toxina está circulando. Vem, cai no estômago. Aí dá o quê? Dor de estômago. Aí você vai, compra um remédio para dor de estômago. Toma. Mas a toxina está lá, fazendo estrago no seu estômago. E você vai tomando remédio no melhor. Quando vê, já tem que fazer cirurgia, não sei o que, um monte de coisa. Virou uma bola de neve. Esse é o grande problema dos medicamentos que Meixo Sama ensina para nós, né? Essa é uma maneira totalmente errada de pensar que os remédios que são liberados e que têm um efeito lento não fazem mal. Essa maneira de pensar é errada. Eles fazem mal sim. E demonstra falta de sabedoria. Não é porque isso daqui não vai ensinar em lugar nenhum. Só Meixo Sama. Somente Meixo Sama ensinou isso. Nem Lair Ribeiro, nem ninguém fala disso. Só Meixo Sama fala disso. Mas ninguém, nunca vi. Pode ser que tenha, pode ser. Era do dia. Essa ideia de Deus vai alastrar. Meixo Sama falou, eu estou falando também. Quer dizer, não é uma ideia minha, é uma ideia de Deus que revelou para ele. E eu estou repetindo aquilo que Deus revelou para ele, não? Mas pode ser que tem pessoas que mesmo nunca tendo ouvido o ensinamento, entende igual ele entendeu, como recebe uma revelação também nesse aspecto. Isso acontece. Entretanto, apesar de eu estar sempre alertando a todos, Meixo Sama sempre alertava sobre isso. Não era de vez em quando ele falava assim. Ele sempre falava disso. Sempre. Tanto que esse é o volume 1. Tem o volume 2 e o 3. Além disso, tem o Evangelho do Céu 1, 2, 3 e 4, que também fala, mais 4. É uma montanha assim, o tempo chegou também. O Caminho da Felicidade também é uma pilha só de livro assim, vamos dizer que um tanto assim, ele falou só sobre isso. A maioria dos ensinamentos de Meixo Sama são sobre os erros da medicina, da indústria farmacêutica. Ninguém fala isso. Fala sim, estou falando, não estou. Hoje eu vi num grupo lá, a pessoa falando, ninguém fala, ninguém fala. Procura, porque tem gente falando já. Apesar de sempre estar alertando a todos sobre esse erro, minhas colocações, por serem revolucionárias, não são aceitas. Muitas vezes são até consideradas sem lógica. Então, apesar de Meixo Sama falar bastante, ele sabia que é uma ideia realmente revolucionária, uma coisa que nunca ninguém disse, e que por isso é uma coisa de difícil aceitação, né? Mas quem entendeu, sabe, né, o que ele está falando. Quem ainda não entendeu, mas está em dúvida, faz um teste. Quando tiver uma gripe ou qualquer purificação, fica só no jorei. Não tenta impedir o processo natural de cura do nosso corpo, que a medicina chama de doença. Não tenta impedir a doença, deixa a doença. Ministra jorei, recebe jorei, bastante jorei. E vê, faz experiência, né?
para ver se o que Meixo Sama fala está certo ou errado. Para mim e para milhões de pessoas, nós já conseguimos confirmar que funciona, tem funcionado até hoje. Né? Pessoas que já com 80, 90 anos, a vida inteira, sem ter tomado nenhum único remédio durante a vida inteira. Então não ficou doente? Ficou doente, mas cuidou só com o jorei. Então, cabeça da pessoa excelente, espiritualidade da pessoa avançadíssima, tipo de pessoa que você chega para conversar com ela e ela já sabe o que você vai dizer, o que você quer. Consegue captar seu sono. Interessante, né? Tá bom. Novamente, hoje, 19h30, nossa 17ª aula do curso de iniciação à espiritualidade segundo os ensinamentos de Meixo Sama, do Reverendo Minoru Takahashi, 19h30, pelo YouTube e pelo Facebook ao vivo, tá bom? Muito obrigado, até mais tarde então.